Olha, você sabe o que é uma carteira para quem investe em bolsa de valores? É o termo que se usa para definir o conjunto de ações escolhidas pelo investidor e acompanha o desempenho de cada ação que vai oscilar no dia a dia, com o objetivo de obter um bom rendimento neste conjunto. Por isso, a escolha certa das companhias para compor esta carteira de ações é fundamental. Eu converso agora com o Fábio Augusto Pereira, assessor de investimento da Invest Smart XP. Fábio, seja muito bem-vindo. Qual deve ser o tamanho ideal dessa carteira de ações? Obrigado, Jonatas. Eu gostaria de falar que a primeira coisa que nós olhamos para identificar o tamanho ideal da carteira de ações para cada investidor é o perfil que ele tem, né? Tem muitas pessoas que o perfil dela é um pouco mais conservador, então, nesse caso, ela não está aceitando se submeter a muita volatilidade, a muita variação. Se o perfil desse investidor ele é moderado ou um pouco mais arrojado, então ele pode sim se submeter a tomar um pouco mais de exposição nesse campo de ações. E a partir desse instante, que é definido o perfil de cada investidor, nós conseguimos começar a diversificar e montar uma carteira que pode ser com ações e através de papéis diretamente, pode ser também através de fundos de ações, que são ótimos veículos para quem está começando e às vezes tem um pouco de dificuldade de entender os setores, os balanços e como essa ação ela pode ou não ter desempenho na carteira dela. Fábio, agora o investidor pode começar com uma determinada carteira e ao longo do tempo querer fazer algumas mudanças. Quais são os critérios aí para fazer esses ajustes ao longo do tempo? Você sabe que há estudos que comprovam que o perfil do investidor ele começa a evoluir ao longo do tempo. É muito natural que as pessoas comecem sendo um pouco mais conservadoras e aí elas tendem a ter um pouco mais de exposição em renda fixa. À medida que o tempo vai passando, se ela tem a ajuda de um bom profissional para auxiliar na assessoria, ela consegue sim aumentar um pouquinho a exposição dela em ações ou em fundos multimercados. E à medida do tempo ela pode, claro, a carteira pode ser flexível, ela pode ser maleável, ela pode mudar com o passar do tempo, com o passar de anos, tudo depende dos produtos que ela tem. As ações, para você ter ideia, Jonathan, quando uma pessoa vende ela no mercado, em D mais 2, que nós chamamos, ou seja, do dia que ela vende, contando mais 2 dias úteis, ela tem a liquidação na carteira. Então, isso dá condições dela sair rapidamente de um papel e entrar em outro, se esse for o objetivo dela. Além das ações, Fábio, outros ativos podem compor essa carteira? Nós temos vários ativos, né? Nós temos um universo muito vasto de fundos com várias estratégias. Você tem fundos imobiliários, você tem fundos multimercados, você tem fundos de ações que trabalham apenas comprando ações, outros que compram e também vendem um percentual dessa carteira. Você tem fundos de renda fixa, debentures, LCIs, LCAs, cerca de vários papéis aí no crédito privado, título público. Hoje nós temos várias e várias opções que acaba ficando até difícil, Jonathan, do investidor escolher o que é mais adequado ali na hora. Por isso que normalmente eles contam com uma ajuda de um profissional que está mais familiarizado com essa parte. Isso é importante, até porque estamos falando de dinheiro envolvido nessa história, né, Fábio? Agora, quais plataformas podem ser usadas atualmente para esse investimento e qual tem sido a melhor relação custo-benefício para uma boa manutenção da carteira? Hoje, com o avanço da tecnologia, você consegue digitalmente, né, abrir conta em corretoras sem precisar ir numa agência, sem precisar apresentar algum documento físico, né, só via digital. É necessário que esse investidor entenda que ele precisa estar numa corretora, quer seja a corretora do banco ou corretoras independentes, ou DTVMs, tá? E uma vez que ele escolhe a plataforma que ele quer operar, ele precisa entender que, de acordo com a plataforma, ele pode ter ou não custos, como custódia e corretagem, que vão variar, né? Então, essa parte é muito importante que o investidor ele olhe, ele procure saber os preços. A tendência são esses preços diminuírem com o passar do tempo, mas existem custos sim, e o investidor tem que ficar bem atento.
Muita gente que está nos assistindo agora, Fábio, tem interesse em investir, tem muitas dúvidas também, né? Principalmente a seguinte, em relação à tributação. Porque às vezes o que você ganha, você tem que pagar por outro lado em relação aos impostos. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como é a tributação hoje para os investidores e o que deve mudar, o que pode mudar aí nos próximos tempos. Existem, assim como uma variedade bem grande com os veículos e ativos de investimento, existem também, para cada um deles, uma tributação específica, né? Então, quando nós estamos falando de fundos de ações, nós falamos de uma tributação que já é deduzida na fonte de 15%. Isso é mais fácil para o investidor que está começando, porque ele não precisa gerar nenhuma DARF ou fazer o acompanhamento pessoal dessa tributação. Quando nós falamos de ações, né, na venda de ações com valor acima de R$20 mil em um único mês, o investidor precisa, sim, pagar um imposto de renda de 15%. Os dividendos que ele recebe via ações ou fundos imobiliários, esses, sim, são isentos de imposto de renda por enquanto. E é uma boa vantagem para quem está pensando em ter uma renda passiva isenta de IR. Assim como existem outros veículos que também são isentos de imposto de renda, tá? É uma variedade bem grande, Jonathan, eu sei, e por isso que a gente costuma olhar de ativo para poder informar especificamente qual é a tributação que o investidor vai ter na hora do resgate ou quando realizar algum tipo de lucro. A gente sabe que informação é bastante importante para o investidor, né? Ele tem que saber ali onde é que ele está pisando, qual é a hora certa de investir mais ou menos. Além dos balanços das empresas a cada trimestre, onde o investidor pode obter outras informações relevantes para fundamentar aí o investimento em bolsa de valores. Falando especificamente de bolsa de valores, os balanços das empresas são fundamentais. Mas, normalmente, as corretoras, elas têm gestores e analistas que produzem relatórios e informações e colocam à disposição dos seus clientes. Ali também pode ser uma boa fonte de consulta, e onde vai encontrar recomendações também para cada setor e para cada ação, né? Vale dizer que, para quem está começando agora, Jonathan, e tem dificuldade de destinar um pouco de tempo para olhar essa parte de carteira, essa parte de ações, ele pode contar com um fundo que tem uma gestão profissional, uma equipe que normalmente tem bastante expertise e que já tem profissionais que fazem essa parte e que escolhem para esses fundos ações específicas, né? Isso pode ser o primeiro passo para quem quer conhecer esse mundo de ações e não quer, de repente, se envolver com tantas informações assim. Mas hoje, sim, as corretoras, elas informam, fazem análises e, além disso, você tem casas de research que são independentes e costumam também fazer bastante análises que podem ajudar no momento de tomada de decisão de cada investidor. Muito bem, nós conversamos com o Fábio Augusto Pereira, assessor de investimento da Invest Smart XP. Fábio, muito obrigado por essa entrevista aqui no Hora News. Foi um grande prazer, obrigado. Até a próxima. E essa entrevista com o Fábio vai estar disponível no nosso canal no YouTube. O endereço é o youtube.com/recordnews e você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Ele te leva direto para o nosso canal. Chegando lá, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica bem informado sempre que chegar conteúdo novo.